Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô aqui para ajudar você a aprender um pouco mais, a melhorar seu atendimento. E hoje a gente vai falar sobre o encantamento de venda. E o encantamento de venda começa com conexão do cliente. E essa conexão começa lá nos seus 5 primeiros minutos de venda, sabe? De conhecimento do cliente, quando o cliente entra na loja. Imagina a cena, pensa comigo. Seu cliente entrou na loja, ele tem uma receita e ela geralmente está guardada no bolso, na bolsa, na carteira. E aí, como fazer uma primeira conexão? Como quebrar os primeiros obstáculos? O cliente, quando ele entra na loja, ele já entra meio assim, ressabiado, sabe? Com um pouco de medo, ele não sabe, às vezes ele nem quer usar óculos, ele não sabe o que ele vai encontrar aí pela frente, ele não sabe o preço, ele tem medo de usar óculos, ele tem medo de não adaptar, ele provavelmente tem um monte de argumento para não usar esse óculos e para não fechar com você. Você precisa começar a quebrar essas objeções e aí você só consegue se você começar a criar conexões. Conexão é a alma do negócio. E como você conseguir fazer essa quebra de gelo? Você começa nos 5 primeiros minutos. Primeira coisa que eu falo para você, não começa um atendimento robotizado, sabe? Não chega para o cliente com aquele clichê de venda. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Posso ajudar? Seu cliente não quer mais esse atendimento. Ele não quer saber quem quer ajudar, o que você está fazendo aqui. Ele quer um atendimento onde ele se sinta acolhido, entendido, onde você realmente saiba o que ele quer. E para isso, você precisa demonstrar interesse real. Olha só, quando o seu cliente entrar na loja, pergunte o nome dele, comece descontraindo, pergunta se ele quer uma água, um café, ofereça a cadeira para ele sentar, ou se não, deixe ele à vontade na loja e peça a receita. Dá uma olhada, fala: "Ah, tudo bem, senhor João, o senhor tem tal grau, miopia, hipermetropia e tanto. O senhor já usa óculos? O que o senhor usa? Ah, vamos dar uma olhada, eu vou te ajudar. Você tem alguma coisa em mente? Vamos ver o que a gente pode fazer hoje por você." Vai começando, pergunta qual que é o trabalho, qual que é a principal função, o que ele tem de expectativa daquele óculos. Quanto mais a gente trouxer a realidade do cliente para o nosso atendimento, mais fácil a gente consegue criar uma conexão para o cliente. O cliente não pode achar que você está tentando agradar o tempo todo. Não é essa a sua função. A sua função é fazer com que o cliente entenda que você está tentando entender a dor dele e tentando solucionar essa dor. E você tem que, de fato, tentar entender qual é o problema real do seu cliente e fazer com que isso seja uma solução e não mais um problema. Então, quando o seu cliente chegar, para com esse atendimento robotizado. Para de copiar o atendimento de alguém. Use a sua personalidade, tenha o seu carisma, tenha a sua criatividade, o seu acolhimento, mas crie essa conexão direta. Coloca o seu cliente lá no lugarzinho dele, tenha lá o seu domínio sobre a venda, puxe assuntos que sejam agradáveis, tenha todo o cuidado e respeito do mundo, mas procure assuntos que você vá descobrir pontos estratégicos da sua venda. Repito, qual é o trabalho do seu cliente? Qual é o lazer do seu cliente? Qual é o hobby dele? Qual é o momento de descanso dele? Qual é a principal função dele? Isso tudo é importante para você saber a rotina desse óculos. Entenda, você está mexendo com um dos principais sentidos da vida, que é a visão, a nossa janela para o mundo. Então, essa é a minha dica de hoje. Quando você for fazer um atendimento, não vá sempre direto ao assunto. Tenda a descobrir um pouquinho mais e quebrar esse gelo direto nos 5 primeiros minutinhos da venda. Você vai ver que vai fazer total diferença. Você vai começar a criar uma conexão muito melhor com o seu cliente. Fica aí que no próximo vídeo vai ter muito mais dicas. Até mais. Tchau!